A cabeça de Apolo está para retornar. Santa Sofia renascerá. Ela não era aceitável antes. O Buda está no parque. Siddhartha dorme, mas vai despertar. O tempo pelo qual você esperava chegou. Críptica Escritura, Aforismo 7, por Philip K. Dick. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse Lamed Logia. Eu sou o Double Lamed e hoje nós vamos retomar um dos assuntos mais malucos e incríveis aqui do canal. Considere esse vídeo uma continuação do nosso especial Brit Marley, onde nós afirmamos que a atriz, roteirista, produtora e diretora Brit Marley, a criadora da estupenda série The Way, é a Síbila renascida, ou seja, a encarnação de Santa Sofia, a sabedoria de Deus. Calma, como nós sempre falamos por aqui, você não precisa acreditar no que estamos dizendo, nosso canal não existe para convencer ninguém de nada. Tudo o que fazemos aqui é contar uma única e gigantesca história. Mas bem, talvez ao longo do vídeo você perceba que, primeiro, essa história é muito maneira e, segundo, que ela também faz sentido pra caramba. Inclusive, hoje nós vamos mostrar através de falas da própria Brit que em algum lugar dentro dela ela realmente sabe que é o anjo original. Pois é, se o vídeo de hoje não te deixar muito intrigado, bugado, embasbacado ou coisa parecida, então você não assistiu direito. Então, por que não começamos já chutando o pau da barraca com uma revelação bombástica? Vamos lá. O aforismo que dá início ao vídeo foi tirado do Críptica Escritura, de Philip K. Dick, um compilado de 52 aforismos que é basicamente um resumo da sua vastíssima exegese de mais de 8.000 páginas. Que Philip K. Dick acreditava que Santa Sofia estava para renascer, isso nós já contamos no especial Brit Marley. Mas o que nós não contamos é que ele agiu ativamente para provocar essa encarnação dela no mundo. Podemos até mesmo dizer que, de certa forma, ele gestou ela, por mais bizarro que isso pareça. Estamos falando da criação da personagem Angel Archer, em seu último livro, A Transmigração de Timothy Archer. Livro que ele chama na exegese de BTA, Bispo Timothy Archer. Essa personagem, a Angel, tem qualidades que a diferenciam de qualquer outra personagem do autor, mas ela é muito mais do que uma personagem virtuosa. Veja o que Philip K. Dick diz sobre ela na exegese. Abre aspas. Ao terminar BTA, eu acreditei ter arriscado minha vida física literal. Quase tê-la perdido e, logicamente, é o que eu sentia, porque de fato eu arrisquei minha vida física a serviço de preservar, aumentar e prolongar minha vida espiritual. Quase acabei descobrindo que morri literalmente, fisicamente, no ato de dar à luz a Angel Archer. Ter isto me matou. Eu só estou preocupado com uma coisa. Será que Angel Archer existe agora? No que me diz respeito, ela sabe e eu não pareço ter morrido fisicamente. Mas subordinei meu bem-estar físico para criá-la, a tarefa de criá-la, e eu poderia então vê-la como minha alma. Em termos térmicos ou como organismo, desprendi meu máximo esforço a serviço da necessidade de crescer. Fecha aspas. Aqui ele demonstra por diversas vezes ter a sensação de que, ao criar Angel Archer, ele esgotou toda a sua força vital e que isso deveria causar sua morte física. Bem, esse texto foi escrito em fevereiro de 1982 e Philip K. Dick faleceria em março, apenas um mês depois. O mês, inclusive, em que BTA, ou a Transmigração de Timothy Archer, foi publicado. Ou seja, sua impressão estava mais do que correta. E sabe o que mais? Em agosto desse mesmo ano, nasceria Brit Marley. Pois é, e como vocês estão vendo, esse é só o começo. Então, não se esqueça de já deixar o seu like, se inscrever caso ainda não seja inscrito, pensar em algo para comentar e compartilha com quem você acha que vai se interessar. Dito isso, vamos de fato ao assunto de hoje. Tudo começou quando, alguns dias atrás, eu me deparei com uma matéria bem recente do Adoro Cinema, falando sobre o cancelamento de The Way. Essa matéria citava um artigo da Brit Marley de 2020 no New York Times. A partir daí, e de conversas entre a tripulação aqui da nave, nós fizemos algumas descobertas muito interessantes. E é isso que vamos compartilhar com você hoje, saca só.
A postagem do Adoro Cinema se chama 5 anos atrás, a Netflix cancelou sua melhor série e os fãs pensaram que era um truque. Escrita por Eduardo Silva. Eu vou começar elogiando, essa matéria tá muito bem escrita e recomendo fortemente a leitura. Esse cara pegou muita coisa que o próprio fandom apaixonado de The Way não consegue entender. E a mais importante delas é essa aqui, abre aspas. Estamos entrando na terceira dimensão. No final da segunda temporada, chegamos à misteriosa janela de vidro rosa e temos um vislumbre da terceira dimensão para a qual Oa Pretty Nina saltou. Vemos um cenário onde a nova identidade de Oa se chama Brit e está filmando uma série com Jason Isaacs. Combine isso com a citação de que o mistério continuaria na vida real em algum momento e você pode perdoar os fãs por se envolverem em uma metaconspiração deslocada para o nosso mundo. Marlin e Batmanglij também não ajudaram exatamente a dissipar essas suspeitas, disparando postagens enigmáticas no Instagram que podiam ser interpretadas em várias direções. Uma postagem com as cores amarela, ciano, letra F e magenta foi decodificada como You Come Find Me, que os fãs interpretaram como um convite para encontrar Oa na nova dimensão. Fecha aspas. Isso aqui é para vocês verem que o que nós falamos sobre The Way não é apenas coisa da nossa cabeça. Qualquer pessoa que fizer uma análise cuidadosa da obra vai perceber isso, que a série sugere que nós, o público, estamos sendo convidados para um jogo, um enigma, que se desenrolará em nossa própria realidade. Da mesma forma, a série também sugere claramente que não só os personagens Prere, Nina e Oa são um tipo de divindade, mas que a própria atriz e criadora da série, Brit Marlin, também é. Algo que, como mostramos no especial, o sincromístico Christopher Knowles também percebeu, o que o levou a julgar a série como algo pretensioso e narcisista, fruto de problemas psicológicos, nas palavras dele, síndrome de Messias. Ou seja, embora a conclusão dele seja radicalmente diferente da nossa, ele também pegou exatamente a mesma mensagem. A série é a revelação do anjo original. É isso que ela quer dizer. Diante disso, você pode acreditar ou não, e nós acreditamos. Dito isso, vamos agora ao artigo da Brit para New York Times, o intitulado Eu Não Quero Ser a Protagonista Feminina Forte. Ela começa contando sobre o início de carreira dela como atriz aos 24 anos. Ela estava em Hollywood fazendo testes e sem sucesso. Então, ela segue assim, abre aspas. Mas eu não fui atraída para atuar porque eu queria ser desejada. Eu fui atraída para atuar porque eu senti que isso me permitiria me tornar a pessoa completa e incorporada que eu me lembrava de ser na infância. Uma que podia imaginar livremente, ouvir profundamente e sentir de todo o coração. Fecha aspas. Pensa nisso. Ela buscou basicamente recuperar o mundus imaginalis, o mundo da alma, que estamos sempre falando aqui e que falaremos cada vez mais. Só nisso já fica demarcado que a série surge de fato de uma busca espiritual, mas a coisa ainda fica mais impressionante. Mais adiante, ela conta a péssima experiência que tinha com um namorado violento e com os papéis para os quais ela fazia testes, e que a depressão dela estava piorando. Aí ela diz, abre aspas, depois de um dia fugindo de homens com motosserras em salas de teste e uma noite fugindo do homem com quem eu dividia a cama, decidi que tinha terminado de fazer testes. Senti que tinha que escrever meu caminho para fora desses papéis ou também não encontraria meu caminho no mundo real. Eu não podia ser o que não podia ver na tela. Fecha aspas. Ela não podia ser o que não podia ver na tela. Vocês estão prestando atenção? Me diz se essa não é a confissão perfeita. Afinal de contas, o que ela colocou na tela foi o anjo original, uma divindade em todo o sentido da palavra. Então sim, no fundo ela sabe perfeitamente quem é, apenas não acredita ainda. E, enquanto não acreditar, ela também não pode ser isso plenamente. É importante que isso fique bem claro para que vocês não pensem que estamos dizendo que Brit Marlin é perfeita, ou que tudo que ela diz está correto e que todas as suas ideias são sacrossantas. Definitivamente não. Enquanto ela não assumir o papel do anjo, sua divindade não se manifestará e ela continuará sendo uma ricaça de Hollywood, com um monte de ideologias questionáveis na cabeça, algumas intuições espirituais pipocando aqui e ali, mas frequentemente soterradas pelo dia a dia.
Por isso, não se assuste quando você ver logo mais ela mandando umas frases com uma carga bem feminista, por exemplo. Ainda assim, insisto que você use o seu máximo discernimento nos próximos trechos para você perceber que o, entre aspas, feminismo da Brit Marlin ainda é bem diferente da cartilha woke que vemos por aí para todo lado. É infinitamente mais razoável, não é um discurso anti-homem e procura de fato um equilíbrio. Bom, vamos seguir. Abre aspas. Então, fui à biblioteca no centro de Los Angeles e comecei a ler livros e assistir a filmes sobre como escrever dramas para a tela. Agarrei-me a Jodie Foster em O Silêncio dos Inocentes, de Jonathan Demme, a Holly Hunter em O Piano, de Jane Campion. Mas, além de algumas exceções, fiquei impressionada com o número de narrativas dramáticas que assassinaram suas personagens femininas. Em The Big Hit, ela tem uma panela de café fervente jogada em seu rosto e então é baleada nas costas. Em Chinatown, a bala atravessa seu cérebro e sai de seu olho. E caso isso pareça uma tendência do passado, considere o noir mais recente, Blade Runner 2049, onde a femme fatale holográfica é deletada e as mulheres restantes são esfaqueadas, afogadas, estripadas como um peixe. Até mesmo a espirituosa Antígona, a corajosa Joana d'Arc e as irrestritas Thelma e Louise encontraram fins trágicos em grande parte porque são espirituosas, corajosas e irrestritas. Elas podem desafiar reis, recusar a beleza e se defender contra a violência. Mas é desafiador para um escritor imaginar um mundo em que mulheres tão livres possam existir sem consequências brutais. Vivemos em um mundo que é um reflexo direto dessas histórias que temos contado. Quase 4 mulheres por dia são assassinadas na América nas mãos de seus parceiros ou ex-parceiros. Uma em cada 4 mulheres na América foi vítima de estupro. Eu sou uma dessas, uma em cada 4. Nossas narrativas nos dizem que mulheres são objetos e objetos são descartáveis. Então, somos sempre objetificadas e frequentemente descartadas. Fecha aspas. Aqui eu faço uma pequena ressalva quanto a esses números. Se forem verdadeiros, então é uma estatística simplesmente muito alarmante. Mas nós sabemos que essas pesquisas muitas vezes têm por objetivo apenas isso, alarmar as pessoas, e fazem isso manipulando os dados aqui e ali. Então, é sábio manter um certo ceticismo, mas ainda assim há muita verdade no que ela está dizendo, e o ponto dela vai se desenvolver em algo muito interessante, olha só. Abre aspas. Há séculos de tentativa e erro dentro da jornada do herói, na qual um jovem é chamado para a aventura, desafiado por provações, enfrenta uma batalha climática e emerge vitorioso, transformado em um herói. E embora existam padrões narrativos para as aventuras de meninas, Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, eles são poucos e distantes entre si, e para mulheres adultas ainda menos. Mesmo quando me vi escrevendo histórias sobre mulheres se rebelando contra o patriarcado, ainda parecia que o que eu acabava descrevendo eram os limites do patriarcado. Quanto mais acorrentada eu me sentia dentro do mundo real, mais eu me voltava para a ficção científica, ficção especulativa e fantasia lo-fi. Fecha aspas. Uma breve parênteses aqui. Boa sorte tentando encontrar essa luta contra o patriarcado em The Way ou nos filmes dela. Por patriarcado, ela provavelmente está se referindo a algo muito mais sutil do que aquilo que as estudantes da USP combatem. Mas é necessário pontuar que a última série dela, Murder at the End of the World, é uma exceção. É uma série woke com todas as letras. E justamente foi uma tentativa de se afastar de sua obra-prima, The Way, onde está sua alma. É triste, mas, enfim, vamos seguir. Abre aspas. Acabei coescrevendo, produzindo e estrelando 2 filmes de micro-orçamento. Another Earth, A Outra Terra, e Sound of My Voice, A Seita Misteriosa. Ambas as histórias deixaram a realidade para trás o suficiente para me dar a liberdade mental de imaginar personagens femininas se comportando de maneiras que não são vistas com frequência na tela. Fecha aspas. Aí, ela fala que depois disso, ela recebeu várias propostas de papéis, depois desses filmes, e uma dessas chamou bastante atenção e ela interpretou. Abre aspas. Entra a protagonista, mulher forte. Ela é uma assassina, uma espiã, uma soldado, uma super-heroína, uma CEO. Ela tem a desenvoltura de MacGyver, mas fica melhor em uma regata. Atuar como a protagonista mulher forte mudou quem eu era e do que eu achava que era capaz.
Treinar para fazer meu próprio trabalho de dublê me fez sentir formidável e respeitada no set. Interpretar cenas em que eu era a chefe, demitindo homens, tinha gosto de empoderamento. E sempre será melhor estar segurando a arma na cena do que implorar por sua vida do outro lado do cano. Seria difícil negar que há nutrição a ser extraída de qualquer narrativa que dê às mulheres agência e voz em um mundo onde elas estão frequentemente sem ambos. Olha, aqui eu já tenho que interromper. Não é nesse mundo que estamos. Na nossa realidade, as mulheres têm tudo e mais um pouco. Isso aqui é simplesmente uma fala de uma feminista clássica. Mas ainda assim, existe uma verdade nisso. Porque a voz do verdadeiro feminino, a voz da Síbila, foi de fato silenciada há quase 2000 anos atrás. E isso tem a ver com o que falamos no especial, da igreja ter literalmente conspirado contra a influência da Síbila. Como diz o aforismo, ela não era aceitável antes. Então, sigamos o pensamento. Olha só, voltando para o texto. Mas, quanto mais eu agia como a protagonista feminina forte, mais eu me tornava consciente da especificidade estreita dos pontos fortes dos personagens. Destreza física, ambição linear, racionalidade focada, modalidades masculinas de poder. Pensei nos filmes que assisti e nas histórias que li enterradas nas estantes da biblioteca. Comecei a ver algo mais profundo e insidioso por trás de todas aquelas imagens de mulheres mortas e moribundas. Quando matamos mulheres em nossas histórias, não estamos apenas aniquilando corpos femininos. Estamos aniquilando o feminino como uma força onde quer que ele resida. Nas mulheres, nos homens, no mundo natural. Porque o que realmente queremos dizer quando dizemos que queremos protagonistas femininas fortes é: dê-me um homem, mas no corpo de uma mulher que eu ainda queira ver nua. Quem de nós pode negar que é isso que acontece? É difícil para nós imaginarmos a feminilidade em si, empatia, vulnerabilidade, escuta, como algo forte. Eu também interpretei a protagonista feminina forte na vida real, como analista em um banco de investimentos antes de vir para Hollywood. Eu usava ternos, bebia uísque puro e falava sobre as mulheres e os homens com quem eu estava dormindo como mercadorias em um mercado aberto. Enterrei viva minha inteligência feminina para sobreviver. Eu me sobressaí na minha tarefa linear de ganhar mais dinheiro com muito dinheiro, independente das consequências, a longo prazo para os outros e o meio ambiente. Não acredito que o feminino seja sublime e o masculino seja horripilante. Acredito que ambos são valiosos, essenciais, poderosos, mas difamamos um, veneramos o outro e caímos em performances exageradas de ambos que causam danos a todos. Como restauramos o equilíbrio? Ou como evoluímos além das limitações que binários como feminino e masculino apresentam em primeiro lugar? Em 2014, voltei à biblioteca e encontrei Parábola do Semeador, de Octavia Butler, um romance de ficção científica escrito em 1993, imaginando um 2020 onde a sociedade entrou em colapso devido às mudanças climáticas e à crescente desigualdade de riqueza. A heroína de Butler, Lauren, de 17 anos, tem hiperempatia. Ela sente, literalmente, a dor de outras pessoas. Esse dom e maldição femininos a preparam exclusivamente para sobreviver ao ataque violento à sua comunidade em Los Angeles e encorajar com sucesso uma pequena tribo ao norte a recomeçar a partir de sementes que ela salvou do jardim de sua família. Butler parecia para mim como um farol piscando de uma ilha de compreensão. Eu não tinha ideia de como chegar lá, mas sabia que ela havia encontrado algo salvador de vidas. Ela havia encontrado uma forma de resistência. Butler e outras escritoras, como Ursula Le Guin, Toni Morrison e Margaret Atwood, não empregaram ficção especulativa para colonizar outros planetas, escravizar novas formas de vida ou extrair minerais alienígenas para ganhos de capital apenas para tê-los tomados sob a mira de uma arma por robôs de IA. Essas mulheres usaram os princípios do gênero para revelar as injustiças do presente e imaginar nossa evolução. Com essas ideias em mente, Zalbat Manglish e eu escrevemos e criamos The OA. Fecha aspas aqui por um momento. Com essas ideias em mente, que ideias?
uma ficção científica que não era sobre robô matando gente ou colonização de outros planetas. Uma que redescobre e refunda o feminino e faz desse feminino uma saída e um reequilíbrio. Interessante. E sobre o livro da Octavia Butler, A Parábola do Semeador, ele é muito importante e inclusive aparece na série. Guarde essa informação porque tem algo bem foda sobre isso já já. Mas agora eu preciso falar rapidamente sobre essa outra escritora citada, a Ursula Le Guin. Existem muitas curiosidades sobre essa mulher. A mais importante aqui é que ela trocou cartas com Philip K. Dick durante muitos anos, sempre falando sobre escrita. Em determinado momento, ela criticou as mulheres que o Philip K. Dick escrevia. E essa crítica foi uma das coisas que o levou a se propor o desafio de escrever uma protagonista autenticamente feminina. Em uma carta para Úrsula, ele chega a dizer que, se não fosse por ela, ele provavelmente nunca teria descoberto Angel Archer. Ou seja, vemos aí que existe algo de muito certeiro no fundo do mimimi sobre personagens objetificadas e tudo mais. Isso pode ser mais do que mera encheção de saco e se tornar um convite para ir em busca da sua ânima. Outra curiosidade, menos importante, sobre a Ursula Le Guin é que ela fez o ensino médio junto com o Philip K. Dick. Mas, durante esse período, eles nunca conversaram e ela nem sabia o nome dele. No futuro, a obra de Ursula seria profundamente inspirada pelo Philip K. Dick, e uma terceira curiosidade é que ela acredita que J.K. Rowling se baseou em seu livro Um Feiticeiro de Terra-Mar para escrever Harry Potter. Tá vendo como tem um pouco de Philip K. Dick em toda a cultura pop? Mas vamos parar de enrolação e continuar com o artigo da Brit Marley. Aspas. Com o passar do tempo, comecei a entender a profunda influência que molda uma narrativa. Histórias inspiram nossas ações. Elas enquadram para nós existências que são e não são possíveis. Delineiam trilhas que podemos ou não percorrer. Elas, as narrativas, escolhem por quem podemos encontrar empatia e por quem não podemos. Os que temos sentimentos de companheirismo, nós protegemos. O que objetificamos e mercantilizamos, eventualmente destruímos. Fecha aspas. Um breve comentário. Aqui, ela mostra ter plena consciência de como a narrativa molda a realidade. Voltando, abre aspas, não quero ser a garota morta ou a esposa de Dave, mas também não quero ser uma protagonista feminina forte, se meu poder é definido em grande parte pela violência e dominação, conquista e colonização. Fecha aspas. Agora, ouçam bem o que ela fala e como ela fala. Abre aspas. Às vezes, tenho uma sensação de como ela poderia ser, uma mulher verdadeiramente livre. Mas quando tento encaixá-la na jornada do herói, ela recua da imagem como uma miragem. Ela me diz, Brit, a jornada do herói é séculos de precedentes narrativos escritos por homens para mitificar os homens. Seu padrão é incidente incitante, tensão crescente, clímax explosivo e desfecho. O que isso lembra você? E eu digo, um orgasmo masculino. E ela diz, correto, eu amo o arco de prazer masculino. Mas como você poderia me trazer à existência se eu devo satisfazer apenas a coreografia do desejo dele? E eu digo, bom pra você, mas então, como eu te trago à existência? Então, eu ouço apenas silêncio. Mas mesmo no silêncio, eu sonho com respostas. Fecha aspas, só um comentário. Esse sonho que ela fala é literal. Em outro vídeo, falamos sobre como ela sonha com coisas fundamentais dos roteiros dela. Enfim, continuando. Imagino novas estruturas e mitologias nascidas da coreografia de corpos femininos, corpos sem gênero, corpos de cor, corpos com deficiência. Imagino escavar meus próprios desejos, vontades e necessidades que enterrei tão profundamente para atender os desejos, vontades e necessidades dos homens ao meu redor, que ainda não tenho certeza de como meu próprio desejo daria poder à protagonista de uma narrativa. Essas ainda não são soluções, mas são lugares para cavar. Escavar, ensinar e celebrar o feminino por meio de histórias é, dentro da nossa emergência climática, uma questão de sobrevivência humana. O momento em que começamos a imaginar um novo mundo e compartilhá-lo uns com os outros por meio de histórias é o momento em que esse novo mundo pode realmente surgir. Fecha aspas. Imaginar um novo mundo pode fazê-lo surgir de verdade? Uma nova Gênesis?
Agora ela tá falando a nossa língua. Parece até que andou conversando com o mestre Aleph. Mas o mais impressionante aqui é como ela fala como se estivesse conversando com alguém, com a própria Oa, inclusive. É isso que parece. Bom, para quem não lembra, Philip K. Dick tinha isso. Ele ouvia a voz da Iá, a voz da Síbila, dentro da sua cabeça. É tanta sincronicidade que até cansa. E olha que eu falei que a intenção não era provar nada. E acho até que acabei provando sem querer. Agora, lembra que eu pedi para vocês guardarem uma informação? Na série de 2 livros da Octavia Butler, começando com a parábola do semeador e terminando com a parábola dos talentos, existe uma religião chamada Earthseed, algo como semente da terra. E para nós que estamos sempre na fronteira entre realidade e ficção, essa religião é muito interessante. Isso porque ela atravessou essa fronteira e se tornou uma religião de fato, com devotos reais. E na verdade não é surpresa, considerando a própria consistência do seu evangelho. Esse evangelho é uma espécie de texto bíblico ou um apócrifo chamado The Book of the Living, o livro dos vivos. O nome foi escolhido como um contraste direto ao termo livro dos mortos, que aparece em outras religiões. Isso foi feito para mostrar que a Earthseed é uma religião dos vivos, não dos mortos. Só nisso já vemos como ela se aproxima da nossa postura de combate à morte. Mas isso ainda é só o título. A obra em si tem passagens como essa aqui. Primeiro verso do livro dos vivos. Tudo o que você toca, você muda. Tudo o que você muda, muda você. A única verdade constante é a mudança. Deus é mudança. Ou essas aqui, verso 4. Não adoramos a Deus, percebemos e atendemos a Deus. Aprendemos com Deus. Com premeditação e trabalho, moldamos Deus. No final, nos rendemos a Deus. Adaptamos e suportamos, pois somos sementes da terra e Deus é mudança. Agora, verso 7. Uma vítima de Deus. Uma vítima de Deus pode, por meio do aprendizado e da adaptação, tornar-se uma parceira de Deus. Uma vítima de Deus pode, por meio de premeditação e do planejamento, tornar-se uma modeladora de Deus. Ou uma vítima de Deus pode, por meio da miopia e do medo, continuar sendo a vítima de Deus, o brinquedo de Deus, a presa de Deus. Para terminar, só mais um. Verso 46. Não adore a Deus. Deus, inexorável, nem precisa nem quer sua adoração. Em vez disso, reconheça e atenda a Deus. Aprenda com Deus. Com premeditação e inteligência, imaginação e indústria, molde a Deus. Quando você deve, renda-se a Deus. Adapte-se e suporte, pois você é semente da terra e Deus é mudança. Se você acompanha esse canal há algum tempo, vai ter encontrado muitas semelhanças bem incríveis entre esses versos e a filosofia religiosa que trazemos, como alguns escritos de Kazan Sachs, de Philip K. Dick e muitos outros. E aí você pensa que essa obra, com conceitos tão próximos da teoses, foi o que inspirou a criação de The Way, que Brit Marlin viu essa obra como um farol, uma luz, um guia de salvação. E falando em salvação, lembre-se também que, além de tudo, a série The Way também nos revela uma forma de vencer a morte. Os 5 movimentos que podem curar, ressuscitar e até mesmo abrir uma porta para outras dimensões. Some isso a tudo o que falamos hoje e vai perceber que a série tinha sim o objetivo de mudar o mundo em grande proporção. E mais, que ela tem tudo o que é necessário para isso. E que agora apenas cabe a nós mostrar esse potencial oculto na ficção para fazer a coisa florescer completamente. E, modéstia à parte, acho que hoje nós conseguimos mostrar isso para vocês com maestria. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, assim como nós curtimos transmitir essa mensagem diretamente do satélite Vales. Vamos deixar alguns links na descrição com artigos e com o site dos textos da Earthseed para vocês conferirem depois. E não se esqueça também de deixar o seu like, comentar alguma coisa, se inscrever se não for inscrito, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se interessar. Nova Gênesis agradece a sua audiência e até a próxima.